E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica, e hoje é dia de História da Arte, porque a gente já começou falando no sábado passado sobre arte egípcia. Hoje a gente vai falar sobre talvez o que seja mais famoso em relação às artes no Egito Antigo. A gente vai falar sobre arquitetura egípcia. É bem bacana porque a gente passa por alguns momentos bem interessantes. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, tem muito conteúdo aqui. Essa aula, entre várias outras coisas, eu também preparei na Twitch, twitch.tv/parabólica online. É muito legal que vocês sigam a gente lá, me sigam na Twitch também, porque eu tenho feito várias coisas na Twitch, inclusive preparando as nossas revisões de filosofia. Tá bem bacana. Não deixe de me seguir, eu vou deixar o link ou na descrição ou no comentário fixado. É muito importante isso, viu? É muito importante isso. E também nas minhas redes sociais, seguindo no Instagram e no Twitter, para a gente poder continuar crescendo. É muito importante. O canal tem crescido, mas é sempre importante, quanto mais apoio, melhor. Certo? Vamos falar então sobre arquitetura egípcia. A gente vai passar aí por 3 momentos aí da arquitetura egípcia. Vale lembrar, acho que é muito importante ressaltar aqui, que a gente vai falar sobre uma arquitetura ligada ao Estado, ligada aos faraós. A gente não está abordando aqui, por exemplo, uma arquitetura civil egípcia, no sentido das residências dos egípcios, entre outras coisas, porque inclusive isso é mais difícil de encontrar. Porque o Egito, eu já falei para vocês, a gente está falando de um modo de produção asiático, a gente está falando de um período onde o faraó ele reinava absoluto no Egito, então ele era considerado a própria divindade, a arquitetura tem ligação com isso. Então, a arquitetura mais famosa que a gente tem no Egito, que é legal para vocês saberem, inclusive para fazer vestibulares, não só para o conhecimento nosso aqui, é que essa arquitetura, então ela é muito ligada na centralização política, como a gente falou nas artes também, nos murais egípcios, nos afrescos egípcios. E como o Egito é dividido, a gente costuma dividir o Egito, a grande base do poder dos faraós entre as dinastias estão divididas entre o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Lá no início, quando a gente fala lá no período arcaico ainda, sabe, no período arcaico, no início lá da formação dos primeiros faraós, quando a gente tem especificamente as 2 primeiras dinastias. Quando a gente fala em dinastia, também é interessante destacar aqui que quando a gente fala em dinastia, a gente não está falando que é só um faraó em cada dinastia, a gente está falando de uma série de famílias de nobres ligados àquela dinastia que vão governar, muitas vezes por séculos, o Egito. Uma dinastia, então, é um grupo familiar, basicamente, que vai governando hierarquicamente por séculos o Egito. Então a dinastia não corresponde a um faraó, mas assim, a um grupo de nobres, um grupo de faraós. Isso pode durar muito tempo. Quando a gente tem na primeira e na segunda dinastia egípcias, tem como característica, grande característica, lá no início do Egito, o que a gente vai chamar de mastabas. Elas são muito pouco conhecidas no mundo egípcio, porque as pirâmides acabam tomando o espaço de muitas coisas, até mesmo do que os templos, Mas as mastabas eram as primeiras câmaras mortuárias do Egito, onde eram mumificados, enterrados, sepultados, na verdade, os faraós e as pessoas ligadas aos faraós, aos nobres. Inclusive já se colocavam pertences dos faraós. Vamos lembrar aqui que a concepção do Egito é que a da imortalidade, dos seres. Então, o fim da sua vida terrena te leva para um outro mundo, mas levando o que você tem nessa vida. Então, aqueles que te serviram nessa vida te servirão no outro mundo. Então, cuidado aí para não confundir com concepções acerca de outras religiões, até mesmo o cristianismo. Tem lá suas diferenças que são fundamentais. As mastabas eram as primeiras grandes sepulturas ou câmaras mortuárias dos faraós, e é interessante porque elas vão, se a gente olhar por uma questão de organização, elas vão dar origem ao que a gente vai conhecer como pirâmides, porque as mastabas eram menores. Então, por exemplo, se vocês olharem, por exemplo, as mastabas, elas de fato, elas eram bem menores. Olha só a imagem de uma mastaba. Você fala assim, poxa, isso não é uma pirâmide, mas ela me parece ser, ou nos parece ser, a base de uma pirâmide. E é de fato o que possivelmente vai acontecer. Quando nós estivermos surgindo aí as primeiras grandes pirâmides, elas seriam como se fossem várias mastabas, umas em cima da outra, até ir afunilando, até chegar
mas a gente já vai falar das pirâmides, tá? Então as mastabas, elas são as bases, elas são câmaras mortuárias e são pouco famosas, na verdade, né? A gente tem aqui também uma imagem da planta de uma mastaba e reparem que se busca, né, se vai para o subsolo, a mastaba ela também tem um mecanismo muito parecido com uma pirâmide, só que elas são bem menores. Tem algumas que até tem formato de pirâmide mesmo, só que num formato bem menor. E você tem embaixo, de fato, uma câmara mortuária. Se você for olhar, você tem todo um trajeto que te leva até ali, até o sepultamento definitivo de uma múmia, né, de um faraó. Onde, inclusive, em alguns momentos, a própria esposa do faraó pode ser também sepultada. A gente está falando de um período que a gente está dando basicamente uma origem ao que a gente vai chamar depois de pirâmides. Bom, em um segundo momento, ainda no que a gente vai chamar de Antigo Império, e isso é interessante porque essa vai ser uma grande realidade no Egito, na questão da arquitetura, na arquitetura do Estado, né, no Egito. Entre o Antigo Império e o Médio Império, o Novo Império já tem uma outra realidade que a gente vai falar aqui também. Começam a surgir as pirâmides. A partir da terceira dinastia, começam a surgir as pirâmides. O Egito, os arqueólogos encontraram, têm catalogados até hoje, mais de 120 pirâmides no Egito, isso que é interessante de se pensar. A primeira, ela data de 2630 a.C., lógico que eu estou olhando aqui, porque tem nomes também para passar para vocês, que é a pirâmide de Djoser. É justamente essa pirâmide que agora vocês estão vendo na tela, ela é uma pirâmide de degraus, certo? Reparem que com o que a gente falou agora há pouco das mastabas, é como se a gente tivesse várias mastabas cada vez menores umas em cima das outras. Então, é claro que a base aí acaba sendo maior. Essa pirâmide, que é a primeira grande pirâmide, considerada a primeira grande pirâmide do Egito, ela data de 2630 a.C., e ela está localizada a noroeste da cidade de Mênfis, que era a antiga capital a capital do antigo Império Egípcio. Só que o que a gente sabe também, e que é muito mais famoso, as grandes pirâmides que são mais famosas, são as pirâmides contidas na necrópole de Gizé, que essas são aquelas que estão no Cairo, são aquelas famosas, ponto turístico, considerado patrimônio da humanidade, inclusive, certo? Inclusive, essas pirâmides foram estudadas pelos gregos. Heródoto, o pai da história, Heródoto, no mundo grego, contemporâneo a Sócrates, inclusive, falou sobre as pirâmides, né, a necrópole de Gizé. São 3 pirâmides, né? Você tem a pirâmide de Quéops, a Quefrem e a de Miquerinos. Nós temos lá a maior de todas, né, considerada a maior pirâmide do Egito, a pirâmide de Quéops, de Miquelinos, né? Que são as maiores, na verdade, do mundo antigo, né, do mundo egípcio, na verdade. E é um complexo. Vocês podem reparar que existem, se vocês olharem, analisarem essas imagens, você tem até algumas pequenas pirâmides que, na verdade, são mastabas também, que serviam como suporte, onde eram enterrados, inclusive, famílias dos próprios faraós. E é um complexo. Nesse complexo, que é bem interessante de se destacar, você tem, inclusive, a esfinge, né? Que é bem interessante de se pensar. Você tem justamente nesse complexo a esfinge, que é em homenagem ao faraó Quefrem, ou Quefrem, né, como vocês quiserem chamar. É que a esfinge é bem menor comparada às pirâmides. Agora, qual que é a teoria, né? Porque a gente fica pensando assim muitas vezes, por que pirâmides nesse sentido? A teoria muito do que se tem é que por muitas das crenças egípcias, é que as estrelas ao anoitecer do céu, e os egípcios a gente tem consciência de que os egípcios eram grandes observadores, tinham um contato muito grande com a astronomia, inclusive o posicionamento do próprio necrópole de Gizé é justamente com uma forma de observação também em relação aos astros, né? E os egípcios, em boa parte, acreditavam, inclusive, que as estrelas eram a porta de entrada para o novo mundo, para o outro mundo que eles estavam partindo. Então, a pirâmide ela vai se afunilando como se fosse algo mágico, ao ponto de chegar mais perto das estrelas. Então, por isso, serem grandes, né? Serem gigantescas e chegarem mais perto das estrelas. Um dado que eu acho que é muito importante de se destacar sobre as pirâmides egípcias é que entre a relação do Egito no rio Nilo, que você tem o rio Nilo, que eu acho muito interessante de se destacar,
As pirâmides, elas se localizam, em sua grande maioria, do lado ocidental do Rio Nilo, ou seja, do lado oeste do Rio Nilo, que pela concepção das teorias egípcias, através do livro dos mortos, é o lado dos mortos, né? Pela concepção dos egípcios, o lado oeste do Rio Nilo é considerado o lado dos mortos pelo livro dos mortos dos egípcios. Então essas pirâmides, elas estão localizadas justamente nesse ponto, para poder inclusive fazer essa passagem deste mundo para um outro mundo. Olha só que interessante de se pensar. Eu quero destacar para vocês também agora nesse momento um pequeno exemplo numa imagem aqui para vocês de uma planta, né, de uma planta aberta de uma pirâmide, que se parece muito com a planta do que a gente falou, de um modelo bem mais simples, logicamente aquela, de uma mastaba. Então você tem a entrada, as pirâmides, elas são lacradas, tá? Isso que é importante. Tanto as mastabas quanto as pirâmides, elas são lacradas após o sepultamento do faraó e de sua família. As pirâmides não são monumentos abertos ao público, isso que a gente fala são hoje, né? A visitação, né? Alguns até de poder entrar em alguns aspectos dentro dessas pirâmides, mas elas são fechadas e lacradas. Então você tem a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha. Então onde você tem o sepultamento dos nobres, né? Dos nobres nessa concepção egípcia. É interessante também destacar que existem pontos onde você já ouviu falar, logicamente, que guardam-se tesouros dentro das pirâmides, é justamente por aquela concepção que eu falei para vocês da vida. Ela não acaba nesse mundo, que aí você parte para uma nova etapa e você leva o que você tem. Então são enterradas, por exemplo, as riquezas em ouro, por exemplo, dos faraós, muitas vezes, junto com ele nas pirâmides. Então é bem interessante de se pensar. Agora, um outro ponto de muita discussão que se tem, o Egito é ponto de várias discussões até hoje. Os egiptólogos, eles têm um trabalho que nunca para, que são justamente o transporte, de como construir essas pirâmides, né? Com rochas calcárias, por exemplo, que não estavam ali na proximidade. Tem que entender também o contexto geográfico que você tem no Egito. E é interessante de se pensar, porque a gente sempre tem avanços que tentam mostrar o porquê, o como que são feitos, como que é feito essas construções. Durante um período, até os anos 90, até 2000, se pensava muito, por exemplo, que a construção era feita por escravizados, certo? Os hebreus, por exemplo, mas as construções, elas são até anteriores mesmo, até se a gente parar para pensar, a escravização de vários povos hebreus no Egito. Há estudos que apontam da grande possibilidade de terem sido construídos justamente por trabalhadores do ofício ligados a um arquiteto, inclusive você já tem assinatura de arquitetos, grandes projetistas no mundo egípcio. O primeiro lá foi o primeiro que foi o cara que inventou basicamente as pirâmides, foi o Imhotep, né, que a gente mostrou aqui, a pirâmide de Djoser, e foi ele, né, o grande inventor. E aí você tem, que eu acho que tem que se destacar, e é muito importante isso, esse destacamento, é que como que essas rochas calcárias, esses blocos pesadíssimos para formar grandes pirâmides eram levados. Alguns estudos tentam mostrar, e eu vou mostrar imagens para vocês, que eles faziam uma espécie de trenó nas areias do deserto, às margens do Nilo, trazendo estes blocos, que era preciso, por exemplo, para trazer grandes blocos ou para formar essas pirâmides, as maiores precisavam de cerca de 17 mil pessoas, 17 mil trabalhadores, que eles tentavam fazer trenós de madeira onde eles iam empurrando, aquela vale modelo de que você coloca uma madeira depois na frente, depois você coloca outra e vai empurrando. E há também alguns estudos que tentam mostrar que eles umidificavam, né? Umedeciam o solo justamente para poder escorregar com mais facilidade até a chegada do local. Então a gente tem aí essas imagens que eu mostro para vocês da possibilidade dos trenós, né? De colocando a rocha calcária nesse trenó, entre aspas, a gente fala, mas de certa forma é uma espécie, né? Bem rudimentar. E aí a gente chega no que a gente vai chamar de Novo Império Egípcio, que é aquele período que vai lá de 1550 a.C. até mais ou menos 1070 a.C. O que se tem depois já é o Egito já sendo influenciado por vários outros grupos, outros povos. Esse período do Novo Império, por exemplo, é um período de grandes transformações no mundo egípcio, é o período de Akenaton, é o período que a gente falou das modificações da arte. As pirâmides, elas deixam de ser, elas continuam ali, mas elas deixam de ser o grande foco da construção da arquitetura egípcia.
você começa a dar mais notoriedade para os templos egípcios. E aí é interessante de se pensar, porque os templos já existiam no grande período das pirâmides, só que até templos menores do que passam a existir agora no novo império. Os templos egípcios, que é muito interessante de se pensar, eles já eram templos de adoração ou de homenagem aos deuses, né? Que eu falei para vocês que a gente vai fazer um vídeo aqui sobre o panteão egípcio. Você tinha muitos deuses, muitos templos em homenagem a Osíris, né? Que é o grande deus dos egípcios, pelo menos na criação. E também muito em homenagem a Maat, né? Olha aí para vocês verem a imagem de Maat. Eu mostrei a Maat no nosso último vídeo de História da Arte, que é considerada a deusa da verdade e da justiça. E o que ela tem na sua cabeça é uma pluma, justamente, que é aquela ideia de que quando o faraó morre, Osíris, Maat, você vai pesar o coração em relação a uma pluma para ver o tamanho do coração que esse faraó tem, ou o senso de justiça que ele tem. Então você tinha muitos templos em homenagem a Maat. É importante destacar que os templos, eles também, próximo a muitos templos que eram construídos também em homenagem aos faraós, vamos só lembrar que os faraós também eram considerados representações divinas, né? Eles eram justamente a experiência divina na concepção da mitologia ou da história dos egípcios, que os próprios faraós, você poderia ter inclusive câmaras mortuárias ali perto dos templos, certo? Existem, por exemplo, o que você tem agora é um templo em homenagem a um deus, aos deuses, ou templos em homenagem a algum faraó, e ali perto você tem uma câmara mortuária, não do tamanho de uma pirâmide, mas um complexo mortuário. Então o templo ele passa a se tornar a grande realidade a partir do Novo Império. E tem uma diferença interessante de se pensar, que os templos eles já são abertos ao público. Então a gente já está falando de um período de transformações. Eu acho legal, inclusive, trazer para vocês aqui, por exemplo, a gente tem a imagem do templo de Luxor, e eles são gigantescos. Alguns templos chegam a ser até maiores do que algumas pirâmides dos tempos áureos das pirâmides, inclusive, né? Eles já têm aquelas estátuas formadas, acho que são bem interessantes de se pensar. Um templo bem interessante de se pensar também, que ele é um complexo, na verdade, é o chamado Templo de Abu Simbel. Esse templo, inclusive, é obra, por exemplo, de Ramsés II. E olha só o tamanho, a grandeza que esse templo é. É uma característica também, nem todos os templos são assim. Esse foi esculpido diretamente numa rocha. Ele foi utilizando o próprio terreno, compreenderam? Utilizando o próprio terreno, o próprio relevo ali da região, e ali foi esculpido o templo. Nem todos os templos são assim, que eu passei anteriormente não era assim. E aí você consegue inclusive fazer, você tem uma versão maior e uma versão menor ali pertinho desse mesmo. E aí você consegue inclusive fazer, passando a imagem, um pouquinho do interior. O interior desse templo, olha só, as pilastras egípcias, a arte que era produzida ali, a relação do faraó, você tem toda uma simbologia. O Egito, que eu quero passar para vocês, o Egito, os cachorrinhos chegaram aqui. Egito! Arigato! Muito bem, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Arigato, Egito. Não é Grécia, não? Abafa o caso. E o nosso tema de hoje, né? Arigato! Egito, viu, gente? O Egito é muito grande. Você tem uma sociedade, uma cultura milenar que só assim, como base, a gente está falando de 3.200 antes de Cristo para frente. Como é que você pode ter uma sociedade gigantesca que chega a ser igual esse tempo todo, no espaço e no tempo? E não é. Esses dias me falaram, acho que eu já cheguei a comentar isso aqui, quando a gente fala, por exemplo, de Cleópatra, já não é nem antigo, nem novo, nem médio império. A gente já está falando de Cleópatra, a gente já está falando da dominação romana. Em Cleópatra a gente já está falando já próximo, inclusive, do que a gente vai chamar de era cristã. Me falaram esses dias. É impressionante de pensar que nos tempos de Cleópatra, o tempo de Cleópatra está mais perto do nosso tempo, rainha do Egito, hein? Mais perto do nosso tempo do que da formação do Egito, lá quando a gente fala de 3.200 a.C., das primeiras dinastias. É porque mesmo assim é muito distante. O tempo é muito grande nesse sentido. Então entendam que, reparem o que eu estou tentando mostrar para vocês, é a diversidade dessa arquitetura, que inclusive era ligada ao Estado. É uma característica do modo de produção asiático. Eu acho que vale também fazer, inclusive, além de depois de fazer
A gente vai fazer sobre arquitetura e arte grega, romana. Acho legal fazer também sobre mesopotâmica, para falar um pouquinho também que você tem uma arte ligada também, uma arquitetura ligada ao Estado também, certo? Mas por hora, ficamos por aqui. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. É muito legal preparar esse tipo de aula. Eu estou muito feliz de ter voltado com essa playlist nossa de História da Arte. Eu quero que vocês deixem um curtida aí se vocês gostaram do vídeo, porque o Woody está chamando a atenção aqui. E comente também, fale um pouquinho, acrescente, faça sua crítica. Acho que isso tudo é muito importante. O engajamento de vocês é muito importante. Procurem as minhas redes sociais, é tudo o Pedro Renault. Procure na Twitch também, porque é muito importante para a gente continuar fazendo o canal crescer, tá bom? Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!